Botei aqui pra gravar de novo porque ficou inconclusivo, eu acho. Ó. Pra mim, o filtro ele não é pra descartar, e sim pra reter a pessoa para que ela esteja preparada pro nível dela. É quase como se fosse de fato a escalando da pirâmide. Saúde. Como se a pessoa estivesse de fato escalando a pirâmide de Maslow, onde ela sai da base da sobrevivência e começa a subir pro topo até chegar na autorrealização. Então isso aqui é como uma escada progressiva que a pessoa vai passando, e não que simplesmente a gente descarta ela no nível que ela está. Porque para mim, na minha concepção, não existe lead curioso. Não, existe lead curioso. Só que lead curioso não é um lead ruim. É um lead que não está pronto, ou que o nível de consciência dele está diferente do que a gente está, do que o estágio do nosso perfil está, entende? Mas sim, existirão pessoas curiosas. Só que isso a gente resolve com o posicionamento. Porque se a pessoa vê que aquele produto, que aquela solução, que aquela coisa que a gente está fazendo não é para ela, digamos que ela vai se tocar. Ou pelo menos é o objetivo, que a pessoa se toque, que é para ela ou que não é para ela. Então a gente não descarta as pessoas. Talvez o funil... Cara, eu vou pegar o vídeo que eu fiz. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui funil filtro. Funil filtro. Tá, deixa eu pegar aqui, ó. Nossa, teve compartilhar, copiar. É um conceito meio antigo, mas eu vou dar play aqui, na verdade. É um conceito de 1 ano atrás que eu gravei. Deixa eu transcrever. Ó. Exportar, que eu tava morrendo de vergonha pra gravar esse vídeo. Gravei com 2 latas ali, ó. Toma. Tava morrendo de vergonha, chinelão no meu pé. Mas a mensagem sendo... Eu gravando no meio do mato. Aquilo estava de fato exemplificando a questão do funil. E aí eu coloquei, montei, fiz tudo passo a passo. Mas talvez tenha entendido errado por aqui. Cadê? Deixa eu pegar e colocar. Eu vou colocar aqui porque talvez você não tenha entendido certo. A gente não descarta. A gente prepara a pessoa para o próximo nível de consciência. O objetivo do FTV, por isso que eu acredito do valor, do filtro térmico de valor. A gente filtra as pessoas, mas nós não descartamos. A gente retém ela pelo nível que ela está. Térmico, porque a gente vai aquecendo ela progressivamente conforme ela vai descendo no funil e subindo no nível ali da pirâmide de Maslow. E aí ela também se torna mais consciente de que o nosso produto, a nossa solução, funciona para ela. E valor, que é o que faz com que essa pessoa ela escalone também não só o nível de consciência, mas também o nível de que a gente, com o nosso produto, consegue levar ela à autorrealização dela. Então por isso que eu falo de posicionamento, por isso que eu gosto muito desses conceitos que eu falo sobre pirâmide de Maslow, níveis de consciência de Schwartz, o filtro térmico de valor, que para mim ele é isso, e não é um funil que descarta, mas um funil que prepara a pessoa para o próximo nível de consciência. Então a gente vai escalando a consciência dela e faz com que ela alcance a autorrealização por estar adquirindo aquela nossa solução que a gente consegue transformar na vida dela. Por isso que eu também falo e acredito que a gente não pode focar no produto, a gente tem que focar na história, tem que focar na transformação que a gente vai conseguir gerar com o nosso produto, que a gente está levando até aquela pessoa. Então, por isso que eu penso que se a gente tratar o funil
como sendo alguém que descarta as pessoas. Ele não é só improveitoso, não. Não é ineficiente também. Como que é a palavra? Quando a gente perde performance, sabe? A gente... Imagina um carro. A gente tá numa pista... Tá num trecho que a gente consegue colocar de segunda para terceira, de terceira para quarta. A gente consegue andar na quinta, ali acima de 50, acima de 70, acima de 100 km por hora. Só que a gente está em primeira. A gente ficar na marcha primeira num trecho que a gente precisa trocar de marcha, a gente está perdendo performance. Então, o que eu penso aqui do funil é que a gente coloca a pessoa de acordo com a marcha que ela precisa seguir para que ela chegue para o próximo nível. A gente, digamos, prepara a velocidade dela de acordo com as placas da estrada para que ela consiga não só entender que ela está pronta para passar para o próximo nível, mas para que ela chegue no nível de consciência que ela almeja, que é a autorrealização. E tudo isso, junto com aquilo que a gente faz, transforma a vida da pessoa para melhor. Então, eu não gosto, cheguei aqui, eu vi que você escreveu, mas... E olha que eu ainda tinha te dado alguns insumos muito bons. Mas ficou, acredito que alguma falha minha. Então, tô vindo aqui me corrigir, porque isso é importante. E principalmente porque é aquilo que eu acredito. Olha que eu tinha te dado muitos insumos. A gente aquece, não como a água para tirar a impureza, mas para fazer com que a água consiga passar para o próximo nível. Eu acredito que talvez seja isso. É quase como se a gente fizesse aquela membrana de osmose e fizesse ali a separação osmótica, talvez. E não é sozinha. E não é solta a impureza. A gente melhora. É quase como... normalmente as coisas para se tornarem puras, por exemplo, se a gente for olhar para o ouro, ele precisa ser forjado, ele precisa ser aquecido ao ponto dele mudar o ponto dele de ficar sólido para ficar em estado... Não é plasma. Ficar puro, ele precisa passar pelo processo de purificação. E purificação é com o fogo. Com a água, acredito que não é a mesma coisa. Mas, por exemplo, se a gente for... Não, para de viajar. Ou, na verdade, não. Se a gente for, por exemplo, deixar a água potável, a gente precisa esquentar ela para que o sal fique... Theo, pode parar, Theo. Guarda o controle. Fecha a porta, por irmão. A gente precisa aquecer para que a água se torne potável. Nesse contexto aqui, em contexto de sobrevivência, a gente aquece para que a gente elimine os micro-organismos. Mas não é esse o contexto que eu quero trazer. É que a gente aquece, a gente filtra, prepara por meio da temperatura, entrega valor e faz com que essa pessoa escale nos níveis da pirâmide de Maslow e também desça no funil de nível ali de temperatura, porque ela começa fria, ela começa aqui fria no topo, e aí ela fica morna, e depois ela fica quente, e depois super quente. Então a gente escala aqui, e desce aqui, a gente escala na pirâmide de Maslow, desce no nível de consciência, do nível inconsciente aqui em cima, para o nível mais consciente e o nível mais... nível de consciência. A pessoa fica mais consciente, fica mais quente e fica mais agitada. E aqui, adicionando uma parada que me veio agora a lembrança, eu acredito que a gente sabe sobre temperatura, que temperatura é o estado de agitação das moléculas, e pelo fato da temperatura ser o estado de agitação das moléculas,
as nossas ideias, os nossos conteúdos, eles são como ideias, digamos, ideias que ficam dispersas na cabeça das pessoas ou na internet, e conforme a gente começa não só a intensificar isso aqui em questão de volume, a gente começa a colocar fogo aqui e faz com que essas moléculas, que são as lembranças, e a cada novo conteúdo, a cada nova coisa que a gente posta, a gente coloca conteúdo aqui dentro, começa a preencher essa cadeira mental do conteúdo dentro da cabeça da pessoa e também da especialidade, da expertise. E aí, conforme a gente coloca mais calor, coloca mais lembrança, isso começa a se agitar. E isso, agora explicando do porquê que eu acredito do filtro térmico de valor, que é entre o conteúdo, porque quanto mais as moléculas se agitam aqui, mais quente fica. Porque, por exemplo, uma coisa quente é uma coisa que está em movimento. O frio, ele não é estático, como que eu posso dizer? O frio, ele tem um nível de agitação molecular interno muito menor do que o quente. Então, o conteúdo, o calor, a quantidade e também a intencionalidade do calor que a gente coloca faz com que isso aqui aqueça e entre em ebulição. Então, para mim, o conteúdo ele entra como sendo esse, não só o ponto de ebulição, mas também a quantidade de moléculas, de partículas, de estado de agitação dentro da cabeça das pessoas. Não sei se eu soei literal demais, só que, para mim, é isso que é o filtro térmico de valor. E por isso que eu gosto tanto do conteúdo. Porque ele faz com que a gente se torne memorável na cabeça das pessoas, a gente se torne a referência e a gente escale a pessoa no nível de consciência, no nível da pirâmide de Maslow, em questão dela entender o que a gente faz por ela e também de levar ela à autorrealização. Então, por isso que eu bato nessas teclas, porque para mim isso é física, que o filtro térmico de valor, ele nada mais é do que um estado de agitação das moléculas, das lembranças, das ideias que as pessoas têm sobre a gente, sobre aquilo que a gente faz, e faz com que as pessoas entendam que o nosso produto, a nossa solução, a nossa história é o que elas precisam, por meio do filtro térmico de valor. E eu acredito que isso aqui ficou melhor do que eu esperava, porque eu lembrei disso que eu tinha estudado há um tempo atrás, que eu tinha até anotado, eu devo ter até foto no celular, mas que eu acredito que completa muito. Por isso, filtro térmico de valor, porque nós filtramos e o método de estar pronto é a pessoa estar agitada em questão de ideias de que a gente resolve, e aí ela passa para o próximo nível, um próximo nível de consciência, e o próximo nível de temperatura, e o próximo nível na pirâmide de Maslow, até chegar ao ponto de que ela entenda que precisa da gente. E aí entram a questão também dos números de Dunbar, que a gente consegue ocupar dentro da cabeça das pessoas. Eu sei que é um conceito social dos números de Dunbar, mas que, digamos que a gente tem 150 metros que a gente pode construir. Os 5 metros mais próximos da gente é como se fosse o lugar que a gente consegue... Sabe quando a gente está numa casa escura e a gente sabe ir pro banheiro, sabe abrir a porta? É mais ou menos isso, a gente cria familiaridade. Mas os outros 145 metros é um pouco mais desconhecido. A gente precisa estar mais presente naqueles outros ambientes para que a gente crie familiaridade. Olha só que coisa louca. Até a visão é uma questão de familiaridade, a questão da lembrança, a questão do tato. Que a gente... Eu, por exemplo, às vezes de noite, eu sei ir pro banheiro, sei ir pra porta, sem estar vendo. Porque eu criei familiaridade. Eu passei tanto por aquele percurso dentro da casa que eu consegui entender quase como um mapa mental do que eu preciso fazer. E eu acredito que é isso também que entra a questão dos números de Dunbar, de ocupar os 5 metros ou os 5 quadros mais próximos que eu consigo
fazer quase como se eu conhecesse tão bem que eu entendo. E aí os próximos eu tenho que conhecer. E aí, pô, falei pra caramba, né? Sei que tem uma outra questão aí de um outro psicólogo, mas esses pra mim, por enquanto, são os que eu consigo fechar bem a ideia. E o massa é que a gente, quando consegue fazer isso, dessa escala dos números não, da pirâmide de Maslow, descendo aqui na questão dos níveis de consciência e temperatura, a gente faz com que a pessoa chegue a um estado superior do próprio ser. A gente faz com que ela alcance a potência, como diria o Spinoza, por meio da nossa solução. Por isso que para mim filosofia, sociologia, mundo, biologia, psicologia, ciência, química, física, é tudo parte do mundo, é tudo parte daquilo que a gente vive, e por isso que eu acredito que eu coloco tudo isso em cena dentro daquilo que eu acredito. Porque pra mim, todos eles falam a mesma língua. Todos eles levam de que a gente precisa seguir passos e de que a temperatura, de que a lembrança, de que o estado de agitação das coisas leva a algo melhor. E eu falei aqui que eu ia falar só um pouquinho, mas agora sim, ele vai ficar do meu jeito. Aqui ele tinha escrito, e olha que eu tinha dado insumo, tá? Deixa eu só dar uma deslizada aqui, ó. Ó. Esse aqui foi meu vídeo, insumo que eu dei. Aí aqui em cima foi o vídeo que eu vi do Washington. E aqui em cima foi o primeiro vídeo que eu gravei. E aqui foi quando eu voltei da questão do Washington. Mas eu acredito que agora vai ficar potente. Agora está no estágio superior do próprio ser. Eu me sinto feliz de ter gravado isso aqui de novo. Ainda bem que não é roteirizado, eu não conseguiria fazer isso nunca de uma forma tão bem organizada se fosse com roteiro eu seguindo passo a passo. Apesar que o meu roteiro está dentro da minha cabeça. Talvez eu tenha divergido, mas isso aqui é quase como um flow de pensamento, de conteúdo, e eu condensei em quase 18 minutos. Então agora é transformar isso em algo palatável. Talvez eu precise melhorar um pouco mais daqui a um tempo a questão de demonstrar isso mais visualmente. Mas para mim, com o meu caderninho aqui, minha caneta, eu acredito que eu consegui te explicar um pouquinho sobre a pirâmide de Maslow. Te explicar não, né? Te mostrar sobre a pirâmide de Maslow, sobre a proposta do FTV, sobre os níveis de consciência e também sobre a temperatura de uma pessoa quando ela está entrando no funil. E aqui, quando que entra o conteúdo, que faz com que a gente ocupe e agite a ideia dentro da cabeça das pessoas. Então, para mim, é isso. E eu vou fechar aqui porque eu não ia gravar, mas aí eu coloquei para gravar. E ainda bem que eu coloquei para gravar, senão eu teria perdido algo muito valioso. E ainda bem que eu não perdi. Tamo junto. Não tô conseguindo pausar. Então eu colo aqui no cloud rapidinho. Agora eu acho que dá, deixa eu ver. Deixa eu tirar a caneta, que aí pausa. Não tô conseguindo clicar pra pausar. Tamo junto. Olha lá, não tá pausando. Live eterna. Ó. Ué. Ah, eu acho que eu sei o porquê.